Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e hoje a gente vai falar sobre o caso do maníaco do parque, um caso que vocês me pedem já há bastante tempo e recentemente, o que tem acontecido bastante, lançando aí séries, documentários, filmes sobre a história de casos, né, de algumas pessoas ou casos reais. Geralmente, quando algum filme, alguma série é feito sobre um caso real, o assunto fica muito em pauta, né? Então, um assunto que mesmo que tenha acontecido há bastante tempo, volta aí as notícias por conta disso. Então, vocês têm pedido bastante também recentemente. E a gente vai ver aqui, principalmente, por conta aí da possibilidade dele ser solto. Parece que tem um limite aí, né, dentro da nossa lei, que uma pessoa ela pode ficar presa e parece que está chegando aí a hora dele entrar em liberdade e não se sabe de que forma que isso vai acontecer. Se vai acontecer, né, provavelmente sim, porque, enfim, ele cumpriu aí a pena dele, possivelmente vai entrar em liberdade. E aí a dúvida principal de vocês sobre isso é se isso vai acontecer, se ele de fato vai ser solto e o que pode acontecer depois disso, porque parece que inclusive ele mesmo disse que se ele fosse solto, quando ele fosse solto, que ele voltaria a cometer os crimes. Então, obviamente as pessoas estão assustadas e com medo do que será quando esse moço for solto. Será que ele vai voltar a cometer esses atos, esses crimes? É isso que a gente vai ver aqui através das cartas também. Lembrando que eu trago um resumo sobre o caso, explico direitinho como que aconteceu, para quem não conhece, para quem não sabe, e depois a gente começa aí a leitura de cartas, não só para falar um pouco mais sobre esse caso, apesar de ser um caso bem documentado, ver o que as cartas nos dizem sobre isso, o que se confirma, o que não se confirma, apesar de eu não conhecer o caso aí de forma tão profunda, mas de toda forma a gente vai falar aí tudo que as cartas estiverem dizendo a respeito disso, e previsões a respeito disso, qual será o resultado disso no futuro com relação aí à soltura dele. O que pode acontecer a partir disso. Então, se você não conhece o canal, não sabe como funciona, eu trago casos assim, misteriosos, que não tiveram solução, ou que tiveram, ou que tem alguma coisa sem explicação, ou até mesmo como nesse caso, que teve uma solução, ele foi preso, ele tá pagando pelo que ele cometeu, mas previsão a respeito do futuro nesse caso, com relação a, por exemplo, quando ele sair, como que será. E também previsões, Brasil, mundo, leitura para os famosos, os assuntos que vocês quiserem que eu traga aqui e que a gente possa ver através das cartas. Então dá uma olhada, a gente já tem bastante vídeo aqui no canal, de repente tem um vídeo, um assunto que você tem interesse, não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, ativar o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo que tem todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Então, tudo começou no ano de 1998, no Parque do Estado, em São Paulo. E a história em si se inicia quando um garoto entra no Parque do Estado para procurar uma pipa que havia caído por ali. Parece que ele encontra um dos corpos que teria sido vítima dele, né, no caso do maníaco, que a gente vai chamar aqui de Francisco para evitar de ficar falando essa palavra, né, o tempo inteiro. Então esse menino, ele vê essa vítima ali, a primeira vítima que teria sido identificada, é uma moça, e ele tinha, gente, na maioria das vezes, tá, eu não vou detalhar aqui todas as vítimas dele, mas ele tinha característica como ele costumava morder a vítima e tirar a vida por asfixia, né? Então a maioria era dessa forma, e também parece que ele praticava atos ali de cunho íntimo com a pessoa. Eu não entendi bem direito essa parte, porque parece que ele tinha questões ali com relação à sexualidade dele e até mesmo dificuldade ali para conseguir consumar o ato devido às suas limitações, o que também é bastante comum. A gente já falou sobre isso aqui, né? De certa forma, principalmente quando a pessoa ela tem já essas características, se tratando de uma pessoa que tem problemas com relação a isso, várias coisas são criadas
a nível psicológico e emocional da pessoa, e não tô falando que todas as pessoas que passam por essa situação, tá? Mas principalmente quando se trata de psicopatas, a chance é muito maior. Então parece que ele tinha essa dificuldade para manter relações íntimas, e eu não sei se o ato ali, né, foi consumado de forma conjunção, né, carnal, mas de toda forma a gente sabe que não precisa necessariamente que isso aconteça para que seja ali caracterizado dessa forma, né, como um abuso. Muitas das vezes a pessoa, quando ela não consegue consumar o ato, ela faz de outras formas. Então, só para vocês entenderem o contexto da situação, e ele fazendo isso aí com todas as suas vítimas desde a primeira. E também nesse parque um homem que estava montando armadilhas para passarinho, quando ele tá também numa região de mata, dentro desse parque, ele avista mais de 2 corpos. Então, o que a polícia em primeiro momento estava considerando como se fosse um caso isolado, passou, né, a partir daí, juntar as pecinhas e entender que tinha uma pessoa ali solta que estava cometendo esses atos, que se tratava de uma situação aí em série. Então as autoridades começaram a fazer ali um mapeamento, né, na região. Um momento muito importante das investigações foi que a prima de uma das vítimas deu informações importantes sobre esse moço, né, sobre o Francisco, que na época ainda não sabiam aí de quem se tratava. Segundo ela, antes de desaparecer, a prima havia telefonado da estação Jabaquara do metrô. Ele disse que estava saindo com um rapaz que oferecia uma carreira de modelo para ela, o que seria um código entre as duas de que ela havia se interessado pelo rapaz. De alguma forma, a prima conseguiu entender ali que não se tratava apenas ali de uma proposta, que ela estava indo com ele porque ela teria se interessado. Então, com isso e conhecendo a prima, ela falou assim, olha, conhecendo ela, sabendo o tipo de pessoa, né, que ela se interessaria, acredito que ele seja um rapaz jovem, tal, moreno, cerca de 30 anos, com um bom físico. Então, com isso, as autoridades conseguiram ali um esboço, né, de um retrato falado, e isso ajuda bastante. Com isso, com todas essas informações, principalmente da forma que ele agia para conseguir essas vítimas, no caso, as pessoas que sobreviveram a ele, que conseguiram sobreviver a ele, algumas até mesmo dizendo que tiveram com ele, que foram agredidas e que passaram tudo isso, disseram, né, mais ou menos como ele agia também. Então ele costumava fazer esse tipo de proposta, porque eu sou um fotógrafo, vamos ali e tal, pra gente fazer uma sessão de fotos. E, gente, a pessoa, quando ela tem esse distúrbio, enfim, não sei exatamente como denominar, principalmente pra gente evitar de ficar falando a palavra aqui o tempo inteiro, né, dessa questão patológica, mas ela tem aquela famosa lábia mesmo, né, desse tipo de pessoa. E ele consegue manipular a pessoa de acordo com as suas necessidades. Então ele dizia que se a pessoa gostasse de, sei lá, futebol, ele seria um jogador famoso, entende? Então, se a pessoa se interessasse em ser modelo, ele seria um fotógrafo e um agente de uma grande agência. Então, ele meio que criava ali uma narrativa e se passava, né, por aquela pessoa que atrairia aquela vítima da melhor forma. E ele dizia que ele costumava identificar o alvo dele, por exemplo, ele estava no metrô, ele via uma moça de cabeça baixa e tal, significa que aquela moça ela não estava muito bem, então seria um alvo mais fácil ali para ele, uma vítima, né, mais fácil, porque já não estava muito bem, aquela pessoa já estava ali abalada, então era uma pessoa que era mais propensa de cair no papo dele. Daí ele, conversando com a pessoa, ele conseguia atrair e fazer o que ele quisesse, né, levando assim, fazendo com que essas moças acompanhassem ele até esse parque e tivessem aí, né, esse fim, infelizmente. Então foram muitas moças, né, muitas mulheres que entraram em contato e também tinham um padrão com relação ao tipo de mulher que ele atraía. Fora esse comportamental, tá ali de cabeça baixa e tal, ele tinha ainda a preferência física dele.
Então parece que a maioria era morena, mais clara, assim, ou parda, de cabelo cacheado, um pouco longo, a forma física também, então ele tinha ali também o seu alvo. E parece que essas características eram ali de uma ex-companheira dele, aí eu não sei até que ponto que são narrativas, né, que se criam ao longo do tempo, ou se isso foi comprovado, mas uma mulher que teria ele machucado ele, e ele meio que criou essa raiva, enfim. Então ele tinha essa questão com relação à característica também. E um desses telefonemas foi muito importante, que foi uma moça que deu uma informação bem relevante. Ela disse que teria sido abordada por ele também, e que ele teria feito essa proposta para ela, dito que ele era fotógrafo e que ela teria ali grandes chances de ser modelo fotográfica, enfim, ela falou que não aceitou, ela estava passando por um momento que era delicado da vida dela. Mais uma vez, ele tinha esse dom, essa capacidade de identificar mulheres que não estavam bem emocionalmente, isso é muito importante, isso serve até mesmo, né, de aviso, de orientação aí pra gente. Então ela falou que ela não estava muito bem, não estava com cabeça para isso, e então não aceitou a proposta dele. Aí parece que ainda assim ele continuou seguindo ela, ficou ali por perto. Ela falou assim: olha, você vai embora ou eu vou chamar a polícia. Aí ele falou assim: tá bom, mas se você mudar de ideia, tá aqui meu cartão, e deu o cartão dele para ela com o número dele. Então as autoridades entrando em contato, deu como se fosse um negócio ali de táxi, não sei se é motoboy, se é mototáxi, e eles foram até lá e perguntaram, né, se tinha aquela pessoa com aquelas características e o nome que ele tinha dado para essa moça, que era Jean. Só que esse dono dessa empresa disse que não tinha ninguém ali com esse nome, mas que estranhamente um dos funcionários dele teria simplesmente sumido. Parece que ele deixou uma carta dizendo que o tempo dele ali já tinha acabado e tudo mais. Teria saído ali, pedido demissão e saído do trabalho de uma forma bem estranha, e que inclusive eles não eram os primeiros policiais, as primeiras autoridades ali procurando por ele. E que os primeiros teriam sido ali, se eu não me engano, DHPP. Depois eles indo atrás aí dessa informação, se tratava de uma ex-namorada dele, que também estava desaparecida e provavelmente foi uma das vítimas. Só que com relação a essa moça, as autoridades não tinham prova de que tinha sido ele, apesar de tudo isso, né? Então não puderam fazer nada, não puderam prendê-lo. Só que graças a essa etapa da investigação, eles conseguiram uma foto dele, né? Até mesmo com relação a essa moça, essa ex-namorada dele, e levaram para essas vítimas sobreviventes que teriam dito que tinham passado por essas situações. E elas reconheceram, todas elas, assim, em primeiro momento apontou ele ali e disse que era ele, que se tratava dele. Então as buscas começaram, né, para conseguir encontrá-lo ali e prendê-lo, mas parece que durou ali 23 dias, eles não encontravam de jeito nenhum. Essa altura ele já estava sendo como o homem mais procurado, né? Mas parece que encontraram ele no Rio Grande do Sul. No momento que ele foi preso, ele negou tudo, dizia que, enfim, não tinha sido ele, que ele não tinha feito nada, mas de toda forma ele foi preso com tudo isso, né, com todas essas evidências. A prisão preventiva dele foi efetuada e depois, né, enquanto ele estava preso, ele decidiu confessar. E ele confessava principalmente as que tinham sido identificadas, no caso, desencarnadas, né, os corpos. Agora, as que tinham sobrevivido, ele dizia que não tinha sido ele, que ele não tinha feito nada, ele não confessava das sobreviventes. Então, durante todo o processo, ele acabou dando informações relevantes aí para as autoridades, descrevendo como tudo aconteceu, relatando o que ele fazia com essas moças, e até mesmo onde elas estavam. Eles foram lá, né, acompanharam eles, e ele apontou ali o local onde tudo tinha acontecido, identificando ali as vítimas, e parece que ele foi condenado por 7 vítimas, mas ao que tudo indica teriam sido pelo menos 11
né? Fora as que teriam aí sobrevivido. E, enfim, o julgamento aconteceu, ele foi condenado. A soma aí das suas penas deu por volta de 285 anos de prisão. Porém, né, devido aí à nossa lei, uma pessoa não pode ficar presa mais de 30 anos. Então, ao que tudo indica, ele pode ser solto por volta de 2028. E com tudo isso, todas essas questões, obviamente, se tratando de uma pessoa que comete esses crimes aí, esses atos em série, e por toda a característica que ele demonstrou depois, enfim, diversas coisas, ele deu diversas entrevistas, se tratando mesmo aí de um psicopata, obviamente se tem, como eu falei para vocês no início, plena consciência de que ele voltaria a cometer esses atos, assim como ele mesmo já disse, que se ele fosse solto, isso com certeza aconteceria novamente, que ele faria de novo. Com certeza isso gera aí preocupação nas pessoas, principalmente mulheres, como que vai ser, né, quando esse moço ele tiver que ficar em liberdade. Então essa é a principal preocupação, né? Como eu falei para vocês, é isso que a gente vai ver aqui através das cartas, vamos ver o que as cartas têm para dizer a respeito disso, e principalmente com relação ao futuro dessa situação, né? Se ele for realmente solto, qual será o resultado disso? Principalmente, né, a longo prazo. Então vamos dar uma olhada aqui, ver o que as cartas dizem sobre isso. Francisco. Vamos ver aqui. Assim, gente, é complicado demais, que parece que tem coisa que ele traz. É de saúde? É. Tem coisa que é físico? Sim. Vocês me perdoem que eu tô ainda me recuperando da gripe. Então pode ser um pouquinho difícil aqui pra falar, já falei bastante até agora. Tem coisa, sim, que é de origem física, no sentido de ser patológico mesmo. Mas muita coisa também tem outras origens, sabe? Eu não sei exatamente se tratando de outros relacionamentos, de ex-namorada. Alguma coisa de origem familiar, tá? Que esse moço ele pode ter passado ou trazido, de certa forma. Não sei se é alguma influência, mas algo de origem familiar pode ter contaminado ele, tá? E é muito importante pra gente separar, né, as coisas. A gente entender o que pode ser relevante ou não nesses casos. Isso não nem aumenta nem diminui a culpa dele ou o peso dos atos dele, muito pelo contrário. Mas o que eu sempre falo pra vocês é a gente compreender, né, a origem das coisas e o que leva as pessoas a essas situações. E assim, realmente sendo muitas mulheres. Eu não sei se foi esclarecido
a quantidade. Se é que ele agia só lá. Realmente, assim... Muitas mulheres. Minha Nossa Senhora. E realmente tem diferença porque tem gente que é pelo simples prazer de tirar a vida. Tem gente que sabe, tipo... só tem aquela questão... Tem aquela questão psicológica, mental, enfim. E ela só quer pegar e fazer. Mas eu acho mesmo que ele tinha raiva. Que ele tinha ódio dentro dele e alguma coisa contra mesmo mulheres. E o prazer dele, né, vinha do sofrimento delas. Eu acho que não foram todas que foram identificadas, não, tá? Pode ser ainda que existam vítimas, até mesmo que estavam lá, que poderiam estar no próprio parque, ou que estão até hoje. Mas algumas ficaram em oculto, tá? Pelo que eu tô vendo, pode ser que não foi esclarecido tudo, não. Que alguns corpos ainda podem ter ficado oculto lá. Que aquilo, né? Ele também... Tem outra carta aqui. Ele também queria se provar, ele queria falar, ele queria contar, mas não é bobo, nem burro. Muito pelo contrário, inteligência para fazer muita coisa que a gente viu aí, né? Então, ele tendo plena consciência que dependendo do que fosse ou de como fosse, ou até mesmo da quantidade, que poderia piorar ainda mais a situação dele. Por mais que na prática, não fazendo diferença, teve coisa que ele preferiu ocultar. Da mesma forma que ele se negou a confirmar sobre a culpa ou o que ele tinha feito sobre as vítimas que sobreviveram, por exemplo. Então, facilmente ele teria, sim, ocultado outras vítimas. Então, até mesmo isso que a gente viu, foram confirmados aí 7 vítimas, possivelmente 11. Possivelmente, sim. Tem nem o que falar. Triste demais. Aí a família não tem nem direito de se despedir, né? De forma... Enfim... que seria um direito dessas famílias. Triste demais. Agora, pra gente concluir essa questão com relação a tudo que aconteceu, né? Aí os casos em si. Não tem nada de muito diferente do que a gente já sabe e do que eu tô falando aqui. Realmente tendo algo, sim, de saúde. Eu acho que esse moço, ele não tem como, gente. Se trata mesmo de um psicopata, não tem nem o que falar. Mas, como eu falei, tendo, sim, certo tipo de influência, eu acho que de certa forma, não sei, alguma coisa pode ter despertado isso nele. Então, às vezes a pessoa, ela traz aquilo com ela e precisa como se fosse de algum gatilho, sabe?
E pode ser que tenha acontecido, mais uma vez não justificando, mas pra gente conseguir entender, né? De onde pode ser que venha essas questões. E ele tendo sim algo contra a mulher, o problema dele sendo mulher e sendo uma coisa de um fetiche meio macabro, né? De repente ele tinha uma forma diferente mesmo de obter prazer. E sendo uma pessoa mesmo que... Gente, é complicado, cara, é difícil da gente colocar em palavras de uma forma que seja possível aqui, né? Mas se alimentar, consumir essas pessoas. Assim, um ser humano, meio que uma forma de descontar, não sei. Mas parece que ele tinha uns surtos, tá? Uns surtos, assim. Não necessariamente que ele fazia isso toda hora, todo dia, ou que ele o tempo todo pensasse nisso. Mas pode ser que fosse algo impulsivo. Não sei se eu consigo explicar bem isso pra vocês, mas eu acho que é algo, não sei se quase instintivo. Gente, algo quase que animalesco mesmo, tá? Não dá pra colocar isso de forma diferente. E ele se enxergava de forma diferente também. Por isso que eu falo que realmente tem questões que são psicológicas, que é mental, né? Que é de saúde, porque é uma pessoa completamente fora de si. Não tem como fazer sentido a forma com que ele se comportava e a forma que ele enxergava as coisas. Eu vejo como se ele se sentisse mesmo um animal. Assim, não tem explicação. Uma coisa muito animalesca mesmo. Como se fosse a caça. Gente, assim, é inacreditável. Inacreditável mesmo. E também como uma forma de julgamento. Essas mulheres, né? Que aceitavam ir com ele, que, enfim. Como se fosse um certo tipo de justiça, né? Eu não tô obrigando, eu não tô forçando, elas estão indo comigo porque elas querem. E também não era aleatório lá onde ele fazia, tá? Eu não sei, sinceramente, assim, se era só lá, mas pode ser que ele tinha um foco aí, um objetivo aí. De repente, até mesmo de ser em público, num lugar público. Ele não levava, por exemplo, para algum outro lugar, para casa dele, ou ele tinha, né, um lugar específico para isso. Não tinha que ser em público, porque de repente até mesmo ele gostava dessa sensação, fora a questão da mata. Aí a gente vai para essa questão mesmo muito animal, né? E ele se sentia muito mais poderoso, muito mais no poder mesmo, muito mais forte. Teoricamente ele ia num lugar público, mas sem nenhum tipo de ajuda, né? E essa sensação, de repente, de liberdade que ele tinha para fazer o que ele quisesse, o que ele bem entendesse. Agora, as vítimas que desencarnaram, principalmente, já perdoaram ele, tá? Por incrível que pareça, eu não vejo, por exemplo, que haja algum tipo de coisa envolvendo isso. Eu vejo que provavelmente as vítimas que desencarnaram já perdoaram ele e seguiram em frente a essa altura. E principalmente, não à toa, mas principalmente pela justiça ter sido feita, por ele ter sido encontrado e por ele estar na prisão. Porque é muito comum que haja uma revolta do espírito, óbvio, que às vezes nem assim o espírito segue em frente, mas é muito comum que o espírito nessas situações, ele se sinta muito mais revoltado quando fica impune, né? Quando a pessoa tá vivendo ali a vida dele ou tá fazendo mais vítimas. Então, o objetivo
do espírito, né? Naquele momento é só que a justiça aconteça. Então, acontece uma revolta, uma não aceitação e tudo mais, mas elas passando por todo esse processo, ele sendo encontrado, julgado e preso. Bom, agora ele tá preso, e agora, né? E todo um trabalho espiritual acontecendo com essas moças, esses espíritos desencarnados, né? Para que elas sigam o processo delas, para que haja ali, né, o perdão e que elas consigam seguir em frente. Então não vejo nada me falando a respeito disso. Possivelmente sim, um perdão aí, né, acontecendo, pelo menos da maioria. Obviamente que eu não tenho como falar aqui de todas, né, nem tirar para cada uma aqui em específico, até porque muitas não foram identificadas, pelo que eu tô vendo, mas a maioria sim, e, né, seguindo aí o seu caminho com relação a isso. Então isso também é importante que a gente saiba. Agora, obviamente, assim como da justiça humana ele não escapou, não vai ser da divina que ele vai. Então, ele tá pagando aqui, mas ele vai pagar também depois que ele desencarnar e quando ele reencarnar. Vocês podem ter certeza, né? É lei de causa e efeito. Ninguém sai ileso de uma forma nem de outra. Agora, dito tudo isso com relação a tudo que aconteceu, o caso em si, enfim, a gente vai aí pro resultado disso. Jéssica, ele pode ser solto? Sim. Eu vejo isso, eu vejo uma liberdade acontecendo. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem muito mais chance de ele ficar sob cuidados. Provavelmente psicológicos, não sei, se ele entrando aí para algum tipo de clínica, para algum tipo de tratamento, mas eu não vejo ele ficando livre, 100%. Ah, saí da cadeia, agora vou viver a minha vida normal. Não vejo isso acontecendo. Provavelmente vai ter algum tipo de intervenção nesse sentido. Então, não vejo ele ficando em liberdade total. Pelo menos eu não vejo ele fazendo novas vítimas. Então, isso é o mais importante também. Então, chance de liberdade tem sim, porém, não muito, né? Provavelmente ele ficando aí sob cuidados, supervisionado, né? Para que não saia do controle, para que nada aconteça. Agora, se ele ficasse livre, saísse da prisão e fosse para casa dele, fosse viver a vida dele normal, com certeza, tá? Não tem nem o que falar. Mas eu gostaria de tranquilizar vocês a respeito disso, que eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Essa liberdade não vai acontecer. Ele pode sair da prisão e cumprir outro tipo de pena ou ficar sob supervisão. Mas livre ele não vai ficar e possivelmente ele não fará novas vítimas, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender, que tenha ficado tudo claro na medida do possível. Mas provavelmente ainda teremos aí, ainda será uma pauta essa questão, pode ser que as pessoas ainda se preocupem muito, né, principalmente quando sair aí a possibilidade dele ser solto, coisas vão ser desenvolvidas a partir disso, e alguma coisa vai precisar ser feita. E consequentemente, gente, todos os processos que a gente vive colaboram para um bem maior, tá? Então isso também vai ensinar para a própria justiça, né, a própria lei, sobre isso. Alguma coisa precisa ser feita e até mesmo alterada nesse sentido, nesses casos. Ah, beleza, o limite aqui é 30 anos para a pessoa ficar presa, mas e nesses casos? Quando a pessoa não pode voltar para a sociedade, a gente precisa fazer alguma coisa. Então vai levantar, reacender aí um debate sobre isso, tá certo? Qualquer dúvida que tiver ficado, coloque aqui nos comentários que eu explico. Não deixa também de deixar a sugestão de vocês para o próximo vídeo. Deixar o like se não deixou no início. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.